Nós vamos trabalhar neste pequeno curso sobre aspectos motivacionais da pessoa humana. A pergunta que sempre se faz é o que motiva o ser humano. Vamos primeiro lembrar que motivar significa ter motivos, ter razões para poder fazer uma coisa ou deixar de fazer. Vamos discutir um pouquinho alguns aspectos sobre ser humano, o que motiva, o que faz, quais as características fundamentais do ser humano e o que isso significa. Eu queria pedir muita atenção de vocês para esses conceitos que não são muito simples assim de serem compreendidos se a gente não prestar um pouco mais de atenção. São conceitos com base em antropologia filosófica. Eu estudei antropologia na Austrália durante alguns anos, estudei na Inglaterra, e esses conceitos todos foram compilados de várias obras, de vários autores, e a gente vem desenvolvendo isto para a função empresarial. Vamos discutir. Primeiro, o que é que caracteriza o ser humano? O que é que distingue o ser humano dos outros animais? Quem é esse ser humano? Há uma coisa que nós precisamos entender. Na verdade, o que distingue o ser humano dos outros animais, segundo hoje se diz, segundo modernamente se coloca, é que o ser humano tem duas características fundamentais. Uma delas é a inteligência. E nós prezamos muito a inteligência. Nós queremos ser inteligentes, casar com pessoas inteligentes, com maridos inteligentes, com mulheres inteligentes, ter filhos inteligentes. Nós, na verdade, temos a inteligência na nossa sociedade como o maior atributo do ser humano. Mas como diziam os gregos, como diziam lá Demócrito e os pré-socráticos, a inteligência é um farol que ilumina o caminho, a inteligência não nos faz caminhar. A inteligência nos dá apenas a capacidade de discernir, de distinguir entre aquilo que eu devo fazer e aquilo que eu não devo fazer. É apenas um ponto de iluminação. A inteligência não é livre. A inteligência é livre na sua criação, mas ela não é absolutamente livre. Vou dar um exemplo. Se nós colocarmos a mão no fogo, se eu, por exemplo, colocar a mão no fogo e experimentar pela sensação e percepção que fogo queima, não há como a inteligência me dizer no futuro que fogo não queima. Ela não vai ser livre para dizer que fogo não queima. Ela vai me dizer sempre que fogo queima. Ela não tem essa liberdade absoluta de ir contra seus próprios princípios. A inteligência, portanto, é uma coisa estática. Todos nós conhecemos pessoas inteligentes, amigos inteligentes, colegas de classe na nossa infância, pessoas muito mais inteligentes do que nós, segundo nós próprios, e que vivem numa draga desgraçada. Parece que só patinam, parece que não conseguem se desvencilhar das coisas do cotidiano. E desde que Piaget definiu a inteligência como a capacidade de vencer obstáculos, hoje nós dizemos que a inteligência e que inteligentes todos nós somos, a não ser os oligofrênicos, os estúpidos, os parvos, os idiotas. A não ser todos nós, por exemplo, os senhores que estão aí me ouvindo e que, portanto, trabalham numa empresa, todos os senhores são igualmente inteligentes. É a outra característica fundamental do ser humano que nos distingue. E essa outra é a vontade. O ser humano é um ser inteligente, é um animal, que promove atos volitivos. E esses atos de vontade são absolutamente livres. A vontade é livre. O atributo da liberdade é um subatributo da vontade e não da inteligência. Embora a minha inteligência diga faça, embora a minha inteligência me mostre o caminho, eu, por absoluta liberdade da vontade, digo não faço e não vou. Lembrem que o ser humano é o único animal capaz de fazer greve de fome. E por que a greve de fome é tão simbólica? Porque o meu organismo, a minha fisiologia me diz, coma que você está morrendo. A minha inteligência me aponta, se você não comer, morrerá. E eu, em holocausto às vítimas, não sei de onde, não como e morro. Ou seja, a greve de fome é simbólica porque é a vontade acima do próprio homem, acima dos chamados instintos, acima da sua própria inteligência.
E nós somos fracos em vontade. Nós nos esquecemos que desenvolver a inteligência só é possível pela via da vontade. E nós, na verdade, nós desrespeitamos a educação da vontade. Nós não temos mecanismos de educação da vontade, e é isso que nos falta. Quantos de vocês, por exemplo, nessa sala, começaram a aprender inglês e não terminaram? No começo é tudo animado, todo mundo muito animado, né? Já faz o verbo to be, já não diz mais bom dia, fala hello. Mas, de repente, quando se nos é exigido esforço, quando as coisas começam a se complicar, a gente imediatamente racionaliza e diz, também para que eu vou aprender inglês? Besteira, pobre não viaja. Né? Depois eu levo o dólar, chega lá, alguém fala por eu dou um jeito. Quantos de vocês nessa sala, quantos de nós começamos a aprender um instrumento musical e não terminamos? O Brasil é o país da primeira de dó, né? Todo mundo toca no violão, serenô, eu caio, timbum, timbum, prenda minha, e não passou disso. A hora que é exigida a pestana, a hora que é exigido um esforço, a gente fala, que palhaçada, vou tocar violão a troco do quê? Quantos de nós começamos a fazer regime para emagrecer e paramos? Quantos de nós começamos a largar de fumar e não largamos? O que nos falta, portanto, não é inteligência, é vontade. Quantos de nós começamos a ler um livro e não terminamos? Como é que a gente lê um livro? É muito interessante, eu vou pegar um aqui na estante. A primeira coisa que nós fazemos ao ler um livro é ver o número da última página. A gente fala, meu Deus do céu, 198. A segunda coisa é ver se tem figura. Não tem. A terceira coisa é ver se a letra é miúda ou é graúda. E a letra é miúda. E aí nós vamos passar pelo prazer, porque dizem que é prazer, dizem que é lazer de ler o livro. E como é que a gente lê? A gente está lendo, de repente a gente está na página 62 e fala, começa a voltar e diz, parece que eu não li isso aqui, rapaz. E de fato não leu, por quê? Porque morreu, só lembra da página 12. O que aconteceu da 12 até a 62? Você estava literalmente, filosoficamente morto. Porque a sua inteligência estava numa coisa e a sua vontade em outra. E nós vivemos um pouco assim. É necessário, portanto, acordar dentro de nós esse gigante adormecido que existe e que se chama vontade. Esse príncipe encantado que está adormecido, né? E a Cinderela que pode acordar, o príncipe que pode acordar a Cinderela, somos só nós, não tem outro. Nós próprios. É preciso voltar a querer. Nós somos fracos de querer. Nós começamos a achar que não dá, não consigo, não tenho força. Isto é uma coisa fundamental. Vamos gravar esses dois conceitos. O que diferencia o ser humano é a inteligência e a vontade. E hoje, modernamente, o homem é muito mais vontade do que inteligência. Quando perguntavam a Einstein qual era a sua grande genialidade, ele dizia que era 99% transpiração, ou suor, e 1% inspiração. E eu me lembro de um caso na universidade. Eu tinha um colega de universidade, professor, que passou anos num laboratório de genética, contando Drosophila melanogaster no microscópio, aquele mosquitinho de banana. Ele fazendo genética, ele via como era a relação sexual desses mosquitos. E foram mais de 15 anos ali. E com isso ele ficou quase cego da vista. Ele, como tinha lá os ciclos genéticos, ele não podia parar para almoçar, ele comia sanduíche olhando o microscópio. E assim foi. Depois de 18 anos trabalhando naquilo, ele fez um artigo das descobertas dele e ganhou um prêmio internacional. E o que diziam a ele na sala dos professores? Que sorte, hein? Você nasceu virado para a lua, olha, que prêmio. Quer dizer, gente, não foi a inteligência, foi a vontade. É claro que a inteligência teve o seu papel e o seu momento, mas se ele não ficasse os 18 anos ali, ele jamais escreveria aquele artigo, ele jamais proporia aquela tese, e é sempre assim. Nós achamos que as pessoas que cresceram porque nasceram viradas para a lua. Isso não é verdade. São pessoas que quiseram. Olhem vocês que estão aí, em torno da sala em que vocês estão. Reparem, deem uma olhada em torno da sala em que vocês estão e reparem que quase tudo, a não ser as plantas que possam ter, tudo foi feito pelas mãos do homem.
Tudo que está aí foi construído pelas mãos do homem. Agora vocês vão falar assim, foram homens inteligentes? Não, foram homens normais, não foram gênios. Homens que muito antes da inteligência eram homens fortes de vontade. E quantos, ao fazerem um retroprojetor, ao construírem uma televisão, ao fazerem um quadro deste que não suja de giz, e não... ouviram pessoas dizendo, você é louco, isso não vai dar certo, larga a mão, ninguém vai comprar isso, isso é bobo, vá pelo caminho mais fácil. É preciso, minha gente, voltar a querer. Muito bem. Tudo isso é muito bonito. O homem é inteligente e o homem é livre. Mas quando eu sou inteligente e quando eu sou livre? Por que essa pergunta é feita? E essa pergunta é muito profunda e agora eu peço a atenção de vocês com um pouco mais cuidado. Por que essa pergunta é feita? Porque aquilo que eu fiz há 1 minuto atrás, ou há 1 segundo atrás, ou há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, ou há 5 anos atrás, ou há 1 hora atrás, não me pertence mais. Eu não sou livre nem sou inteligente no meu passado. O passado, portanto, não nos pertence mais. 1 minuto atrás não me pertence. Pertence a uma ciência chamada história. O passado, portanto, é inexorável. O passado já foi. E esse passado é 1 minuto, 1 segundo, 10 anos e 20 anos. Mas as pesquisas francesas falam de uma coisa que nos deixa um pouco apavorados. Dizem que nós passamos 70% do nosso tempo vivendo o passado. Com sentimentos de culpa. Não adianta nada ficar com sentimentos de culpa com relação ao passado. O passado já foi. O passado não existe mais. Da mesma maneira, é o futuro. Ele não me pertence. Seja 1 minuto à frente, seja 1 hora à frente, seja 1 ano à frente, sejam 20 anos à frente, não me pertence mais. Ou ainda não me pertence. O futuro, portanto, não me pertence. Pertence à prospecção. Eu imagino que seja assim. E as mesmas pesquisas francesas provam que nós vivemos 25% do tempo vivendo o futuro. Vivendo o futuro com 2 tipos de sentimento. Primeiro é um sentimento de ansiedade, medo do futuro. Pessoas que vivem ansiosas, dizendo, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Teve um fulano que disse para mim, professor, acho que não foi uma cegonha que me trouxe, foi um corvo, porque não é possível. Tudo é ruim para mim, eu não consigo fazer as coisas. A coisa veio para mim, é ruim. Quer dizer, então, o primeiro sentimento de ansiedade. E o segundo, que é um outro sentimento muito grave, que é o sentimento de devaneio. Eu sou o melhor funcionário da minha empresa, o que me falta é chance. Sabe, esse é outro sentimento muito mau. O devaneio é muito bonito quando a gente é adolescente, mas viver em devaneio significa sonhar acordado. Ora, sentimentos de culpa pelo passado, sentimentos de ansiedade pelo futuro e devaneio. Tudo isso não resolve. Embora eu tenha programado aquilo que eu vá dizer, ninguém me garante que isso vá ser dito. Muito bem. Se 1 minuto atrás não me pertence, se 1 minuto à frente não me pertence, quando é que eu existo? Quando é que eu sou? E é claro, já está visto que eu só sou, eu só existo no instante presente, no momento presente. E há uma discussão se é instante ou se é momento, porque os filósofos querem saber o que é menor, o que é mais curto. Porque o mais curto, o mais imediato, é realmente a minha vida. Eu só sou, eu só existo aqui e agora. Esta é a minha vida. Portanto, gente, algumas coisas decorrem desse conceito. Primeiro, eu não tenho direito de desprezar ninguém. Eu não tenho direito de ser metido. Eu não tenho direito de pensar que tenho rei na barriga. Eu não tenho direito de pensar que sou mais que os outros. Por quê? Por quê? Porque toda a minha vida foi diferente da vida de vocês. A vida, na verdade, o passado. Mas ela é igual, porque agora estou aqui falando e vocês estão aí ouvindo. E tem uma coisa
A minha vida é esta conjugação entre o passado e o futuro que eu não sei se vai ocorrer. É exatamente este ponto de ligação. E conforme a vida vai passando, este ponto vai se tornando mais distante do passado e mais próximo de um futuro incerto, que é o fim da vida. É por isso, minha gente, que ninguém tem o direito de se economizar. Economizar para quando? Para quem? Para onde? Viver é, na verdade, debruçar toda a inteligência e toda a vontade no instante presente que eu estou vivendo. E eu não preciso fazer esta conta aos senhores. Nós só vivemos 5% do tempo o presente. E quero lhes dizer uma coisa, eu estava um dia dando uma aula na universidade e pedi aos meus alunos, havia um relógio de pêndulo assim no lado da classe, eu pedi aos alunos que descrevessem o movimento que o pêndulo daquele relógio fazia. E eles, depois de muita discussão, chegaram à conclusão que o pêndulo vai e volta. E nós estávamos discutindo processos espaciais e temporais e eu dizia, gente, o maior engano do homem é achar que um pêndulo de relógio volta. Ele nunca voltou, ele só foi. Vai para um lado e vai para outro. Cada vez que ele vai, é um novo instante, é um novo minuto, é um novo momento, dependendo do tamanho do pêndulo, que nunca mais volta no tempo. E pelos movimentos de rotação e translação da Terra, o espaço que o pêndulo ocupa cada vez que ele badala é um novo espaço. Nunca será o mesmo. Portanto, quem quiser ficar neurótico, fique olhando para um pêndulo de relógio falando, olha, eu morrendo. E de fato é verdade. Ora, gente, é por isso que ninguém tem o direito de se economizar para o momento presente. O que é viver? Viver é concentrar toda a inteligência e toda a vontade dirigidos ao momento presente, ao instante presente. Mas nós não vivemos assim. Eu estou falando com você, mas não estou prestando atenção. Eu estou pensando no recado que tenho que dar a ela. Eu estou falando com ela, mas estou lembrando do depósito que eu tenho que fazer no banco. Estou lembrando que é a hora do meu almoço. Estou lembrando que é o horário do meu jantar. Estou lembrando que eu tenho que fazer... Eu não vivo. Então eu chego à pessoa e digo assim, olha, apareça mais tarde, vem aí com mais calma. E as pessoas, mas eu estou calmo. Não, mas por quê? Porque as pessoas querem se livrar das outras, se livrar dos momentos, escovar as pessoas. Por quê? Porque nós temos que fazer os momentos passarem e nós não temos concentração no momento presente. As sociedades orientais têm a cerimônia do chá, que nada mais é do que um treino cultural para a concentração no momento presente. Nós temos que fazer, realizar, correr. E notem que nós chegamos no fim do dia, olhamos para o nosso dia e o que é que fizemos? A gente tem a sensação que só fez poeira, só levantou papel, só mexeu e não realizou, não concretizou. Por quê? Porque não viveu. Efetivamente não viveu. O que é viver? Viver é debruçar toda a inteligência e toda a vontade no instante presente. Não é nem no passado, nem no futuro. Como eu vivo só com sentimento de culpa ou ansiedade, pensando no futuro, eu não vivo. E viver, sabem como é? Uma hora eu olho para o relógio e não vejo mais o relógio badalar porque morri. Essa é uma consciência muito dura. Mas os filósofos ainda fazem uma outra pergunta. Eu quero que guardem bem este conceito. Muito bem. Fazer o que no instante presente? Eu já vi que sou inteligente, que sou livre, que só sou inteligente e só sou livre no instante presente, portanto eu só sou ser humano no hic et nunc, ou seja, no aqui e no agora. Mas o que eu vou fazer no momento presente? E agora vem para que serve a inteligência. Em tudo aquilo que formos fazer na vida, nós podemos dividir em três coisas, ou classificar de três formas, tudo que formos fazer. Se aquilo que vamos fazer é essencial, se aquilo que vamos fazer é importante, ou se aquilo que vamos fazer é acidental. Essencial, gente, é aquilo que eu devo fazer imediatamente já. É aquilo que mais vai me levar em direção ao meu objetivo de vida.
Importante é aquilo que eu devo fazer. A palavra é devo e não posso. O verbo é dever e não poder. Eu devo fazer. Mas só depois que eu já tiver feito aquilo que eu havia antes considerado como essencial. E acidental é aquilo que eu devo fazer depois que eu já tiver feito aquilo que eu havia antes considerado como importante, como essencial. Portanto, eu só tenho tempo para o essencial. Eu só vou fazer o importante quando o importante tornar-se essencial. Vou dar um exemplo. Se eu, por exemplo, com 11 anos de idade, começo a namorar uma menina também de 11 anos, ou de 10 anos, vamos dizer. E no primeiro dia de namoro ela me pergunta, vamos casar com tapete ou sem tapete na igreja? Eu digo, pelo amor de Deus, eu não sei. É absurdo, não sabemos nem se nós vamos casar, se nós vamos namorar direito. É o primeiro dia de namoro, não, eu quero saber, porque sem tapete não caso, e aquela briga. Eu digo, mas pelo amor de Deus, não vamos nem discutir se vai ter tapete, se não vai ter tapete. Isso é um absurdo, é uma coisa que absolutamente acidental. Aos 10 anos de idade, discutir se vai casar com tapete ou sem tapete. Mas vamos dizer que a gente consiga passar por essa primeira crise. E namoremos e fiquemos noivos e vamos marcar o casamento na igreja. E chegamos na igreja, o padre pergunta, com tapete ou sem tapete? E eu digo, por favor, não fale isso, que isso daí há 15 anos atrás já deu um rolo desgraçado. Ele fala, não, eu quero saber se eu ponho tapete ou se eu não ponho tapete, porque com tapete é um preço, sem tapete é outro preço. Vejam bem, aquilo que foi absurdamente acidental tornou-se essencial. Se eu não decidir, alguém tem que decidir, ou a noiva tem que decidir, mas por um minuto que seja, eu tenho que dizer com tapete ou sem tapete. Tudo aquilo que é absolutamente acidental poderá chegar no seu momento de essencialidade e, portanto, deverá ser feito. Me desculpe, mas eu vou dar um exemplo muito chulo, que eu não deveria dar, ainda mais numa fita assim. É a vontade de ir ao banheiro. Tem uma hora que é acidental. A gente fala, impossível, essa fita já termina. Dá tempo. Impossível que ele fale tanto. De repente vai ficando importante. A barriga começa a roncar, e eu já pergunto, você sabe onde é o banheiro? Para o sujeito que está do lado. Né? A gente já começa a ter um desconforto, começa a se mexer um pouco demais na cadeira. E tem uma hora que é essencial, tem uma hora que o sujeito levanta e sai e fala, onde é que foi fulano? Saiu às pressas. Quer dizer, foi ao banheiro. E, gente, embora a minha inteligência diga, Marins, vá ao banheiro. A minha vontade diga, para mim assim, pessoalmente, vá ao banheiro. Embora a minha fisiologia diga, Marins, você já devia estar no banheiro. Eu digo, não vou. Não vou. E me borro aqui na frente dos senhores. Os filósofos dizem, eu quero dizer aos senhores, não é claro com essa chuleza que eu estou dizendo, que é por isso que as pessoas vêm se borrando na frente das outras. Porque viram isto de cabeça para baixo. Colocam o acidental primeiro, o importante depois e o essencial por último. Pessoas que só fazem o acidental, portanto vivem acidentalmente, raramente fazem algumas coisas importantes e nunca têm tempo para o que é essencial. Vivem acidentalmente. É preciso colocar, portanto, esta hierarquia em pé. E vamos lembrar que nós só temos tempo para fazer uma coisa a cada vez. Portanto, nós só temos tempo para o essencial. Nem para o importante, nem para o acidental. E eu queria dizer uma coisa. O que é viver? Viver é concentrar, portanto, toda a inteligência e toda a vontade dirigidos ao essencial no momento presente. Isso que é viver. Se eu colocar meia inteligência e toda a vontade dirigidas ao essencial, não estarei vivendo. Se eu colocar toda a inteligência e meia vontade dirigidos ao essencial no momento presente, também não estarei vivendo. Se eu colocar toda a inteligência e toda a vontade dirigidas ao importante no momento presente, também não estarei vivendo. E se eu colocar toda a inteligência e toda a vontade dirigidos ao essencial no momento que não seja o presente, também não estarei vivendo. E eu queria dizer uma outra coisa a vocês. Viver é trabalhar. E agora os senhores poderão me achar completamente louco. Viver é trabalhar? É, viver é trabalhar. Por que viver é trabalhar? Das 24 horas do dia,
E vamos lembrar que todos nós temos 24 horas por dia, não há nenhum alcoólatra do trabalho que tem um dia de 28, e nenhum alcoólatra do ócio que tem um dia de 20 para trabalhar menos. Todos nós temos um dia de 24 horas, e esse dia é teoricamente dividido em 3 grandes grupos de 8. 8 horas de repouso, 8 horas de trabalho, tudo isso teoricamente. E 8 horas em que eu faço tudo aquilo que não é nem repouso nem trabalho. Vou à escola, vou ao trabalho, me alimento, faço minha higiene matinal, meu sistema de lazer, de recreação, etc, etc. Nas 8 horas de repouso, eu não tenho domínio total sobre elas. Eu não tenho domínio da inteligência e da vontade sobre essas 8 horas. Eu tenho o que eu chamo de domínio precedente. Eu tenho que ver se a cama está boa, se o lençol está bom, se o ar está bom, se a coberta está boa. E daí eu durmo, o meu consciente adormece e eu fico à disposição das forças subconscientes. Portanto, eu não tenho domínio sobre as 8 horas. Estas outras 8 horas, que não são nem de repouso nem de trabalho, elas são multipartidas, espalhadas durante o dia e durante a semana. É um pouco de manhã, outro pouco na hora do almoço, outro pouco à tarde, outro pouco... E eu não tenho, são muitas as variáveis que intervêm, que interferem nessas 8 horas. Justamente nas 8 horas de trabalho que eu tenho as horas mais concentradas do dia para poder usufruir de toda a minha potencialidade humana, de toda a minha vontade e a minha inteligência. Por que são 8 horas de trabalho, que são as horas mais importantes? Porque são as 8 melhores horas do dia. Vezes, minha gente, os 35 melhores anos da vida. Por isso que viver é trabalhar. É por isso que nós dizemos, fulano é realizado. Se eu disser, por exemplo, que encontrei uma pessoa alta, uma moça alta, loira, de olhos escuros, 1 metro e tanto, a pessoa que for minha interlocutora dirá assim, mas quem é ela? Eu digo, não, ela é irmã daquele senhor que é baixo, que é gordo, sim, mas quem é ele? Mas ele gente, eu posso descrever as pintas do corpo. Eu posso falar da casa onde mora, do automóvel que possui. Enquanto eu não disser o que a pessoa faz, o interlocutor estará dizendo, mas quem é ela? Quando eu disser, é gerente do banco tal, é diretora da empresa tal, daí a pessoa diz, por que não disse antes? E a gente pode ter a ilusão de estar vivendo num mundo desumano, onde as pessoas só são reconhecidas pelo trabalho. É porque nós só somos reconhecidos pelo que fazemos. Por isso que a gente diz, fulano é realizado, fulana é realizada. Por quê? Porque nós reconhecemos as pessoas pelas horas de trabalho, porque são as 8 melhores horas do dia, vezes os 35 melhores anos da vida. E qual é a nossa função? É transformar essas horas de trabalho em horas de realização pessoal, de crescimento pessoal, de desenvolvimento pessoal. E o que é que nós temos feito? Nós temos transformado as 8 horas de trabalho em horas de tensão, de ansiedade, de raiva, de fofoca, de intriga, de dificuldades de crescimento, etc, etc. E nós temos que fazer exatamente o inverso, uma vez que aqui está a nossa realização pessoal. É no trabalho. É no trabalho. E eu queria lhes dar um exemplo. Um dia, eu fui comprar uma peça, uma lâmpada do porta-luvas de meu automóvel, num concessionário de automóveis, na seção de peças de um concessionário. E eram 7h30 da manhã. E o concessionário ainda estava fechado. Eu ia indo ao trabalho, resolvi esperar, porque eu precisava muito daquela lâmpada. 7h10, alguém, acredito que tenha sido o gerente, abriu as portas da seção de peças e eu entrei. E o balconista estava lendo o seu jornal. E eu cheguei e falei, com licença, eu queria esta lâmpada. E o balconista bateu o jornal na mesa e disse assim, começou cedo, o que o senhor quer? Eu falei, eu queria esta lâmpada aqui. Ele olhou para a lâmpada, fez que ia em direção à sua estante de peças, virou-se novamente e falou, não tem essa lâmpada aqui. Eu
falei, mas o senhor nem viu. Ele falou, não, sabe quanto custa essa lâmpada? Não custa nem 1000 cruzeiros, no tempo do cruzeiro. E o senhor acha essa lâmpada em qualquer lugar? Eu falei, meu senhor, tudo bem, eu acho em qualquer lugar, muito obrigado, eu vou embora, não se preocupe comigo. Agora eu queria lhe dizer uma coisa, o senhor vai morrer assim. Se 10 para as 8 da manhã o senhor está nesse azedume todo, 10 para as 6 o senhor está matando o cachorro a grito, e o senhor vai morrer. Porque amanhã o senhor vai estar aqui, depois de amanhã o senhor vai estar aqui, o senhor vai viver assim 35 anos da sua vida. Vá vender banana na estrada de Itanhaém, vá fazer alguma coisa, qualquer outra coisa, peça demissão, saia. Mas não se mate desse jeito. Isto é contra, o senhor não está prejudicando o seu patrão, o senhor não está prejudicando a mim, porque eu vou aqui na loja em frente e compro. O senhor está prejudicando a si próprio, esta é a vida do senhor, a sua vida é essa. E ele falou, não aguento esse trabalho. Eu falei, mas saia, gente, viver é trabalhar. Eu tenho que ter esse entusiasmo com a própria vida, senão não vivo. Então, este conceito, gente. Dedicar toda a inteligência e toda a vontade dirigidos ao essencial no instante presente. E lembrar que se o instante presente é trabalhar, é o trabalho que eu tenho que fazer. Na hora de amar é amar. Na hora de se divertir é se divertir. Na hora de ir ao cinema é ir ao cinema e assistir ao filme. Na hora de prestar atenção nas coisas é prestar, é viver. Viver é isto. Viver é recomeçar por causa disto. Viver, portanto, é querer viver o instante presente. E tem mais um conceito que eu queria dar a vocês, nesta quadra de conceitos extremamente úteis para a nossa vida e para o nosso trabalho. Vamos nos lembrar que ninguém no mundo é uma linha reta. Ninguém no mundo é todo dia igual. Ninguém no mundo é todo dia satisfeito, feliz, alegre. Ninguém levanta pela manhã, olha o retrato de seu patrão e diz, lá vou eu, patrão. Ninguém faz isso. Todos nós somos essencialmente assim. Esta é a chamada linha da sensibilidade. Hoje nós estamos eufóricos, daqui a pouco deprimidos, depois mais ou menos. Nós somos seres sensíveis. Nós somos um pouco ciclotímicos todos nós. Mas é claro que a vida em sociedade faz com que nós não possamos dar vazão plena só à nossa linha de sensibilidade. Estas são aquelas pessoas horríveis com as quais nós encontramos todo dia e que dizem assim, olha, não fala com ele lá que ele não está legal, hein? As secretárias sabem o que passam com seus chefes, que tem que viver dizendo que ele não está legal, que ele não está bom, e as pessoas perguntando como é que ele está hoje, olha, nem fale com ele, hein? Não vá lá que, nossa, hoje ele está uma fera, dormiu de pé para fora, a gente fala as mil coisas. Assim mesmo, e logo no dia seguinte, como é que está fulano? Ah, fulano está muito bem, vá lá, peça para ele, tudo ele está dando hoje, olha, é uma pessoa, o que eu se pedir ele está dando, quer dizer, essas coisas todas. Essas pessoas que chegam hoje nos cumprimentam, amanhã no cumprimento, etc., são pessoas que vivem assim. E é claro que nós não podemos viver assim. É preciso, e isto a inteligência nos dá e a vontade nos deve forçar, é preciso que tenhamos uma linha de convicção que equilibre essa linha de sensibilidade. Que faça com que quando eu esteja eufórico eu consiga descer a realidade e caminhar. Quando eu esteja deprimido eu consiga levantar a realidade e caminhar. Porque eu tenho que caminhar sempre. Portanto, nem a rigidez, nem a sensibilidade pura. Esta linha é chamada a linha da convicção. É preciso ter convicções claras para nos fazer descer para a realidade e caminhar. Muito bem. Eu gostaria de dar também alguns conselhos para a aplicação desses conceitos todos. E alguns conselhos, e os conselhos são os seguintes. Primeiro, é preciso ter definição de objetivos. O conselho é o seguinte, saiba o que é essencial e queira o essencial. Saber não basta, é preciso querer. E o conselho principal é concentre toda a sua energia naquilo que você deseja alcançar. Porque o mundo hoje é muito apelativo, tem muitas opções. A gente liga o televisor, é cada minuto, cada segundo é um apelo, faça isto, faça aquilo. Se nós não tivermos muito claro em nossa cabeça aquilo que queremos, dificilmente conseguiremos realizar. É muito importante saber o que é essencial e, fundamentalmente, querer o essencial.
Coloque toda a sua energia naquilo que você deseja alcançar. Esse é o primeiro conselho. Definição de objetivos. O segundo conselho. Lembrem, como dizia Lebré, que o homem vai longe depois de estar cansado. E o conselho é este: vá além. Vá além. Além do quê? Além de onde você achou que era o limite máximo da sua capacidade de ir. Tente passar por cima do cansaço. Recomece. Tente de novo. Há pessoas que parece que nasceram cansadas. E a gente tem que lembrar que o tanque de combustível do homem, o tanque de reserva, é maior que o original. Quando você imagina que realmente pregou, força que você vai. Força, vá, faça, vá além. Lembre-se de uma coisa muito triste: os grandes pesquisadores do mundo desistem das suas pesquisas exatamente no ponto em que encontrá-las. E vem o seguinte, pega onde ele parou e um mês depois consegue. Portanto, o negócio é caminhar, é ir. Vá além. Tente passar por cima do cansaço. Não desista e tente outra vez. Um outro conceito. Autodisciplina. E esse conceito ele não é muito popular, não. Ele é desagradável de a gente falar. Mas a verdade é essa: discipline-se em função dos seus objetivos. Se você quer uma coisa, tem que ir em direção àquilo. Eu não posso ir ao Rio de Janeiro pela via Castelo Branco, eu não consigo. Eu tenho que pegar a Dutra, ou tenho que pegar Trabalhadores. Ah, mas a Castelo Branco é mais bonita. Pode ser mais bonita, mas você não chega no Rio. É mais agradável, mas você não vai ao Rio. Sabe, nós temos que ter isso é uma coisa clara. E as pessoas dizem assim: não consigo. Ah, eu tento, não consigo. Claro que consegue, é preciso querer. É preciso parar de mentir para si próprio e querer. E o conselho é esse: domine o comodismo e vá fazendo um rol das coisas que você precisa vencer, porque isso é natural que tenhamos que fazer. Nós temos que fazer a cada dia, a cada semana, uma relação das coisas que nós precisamos vencer. Eu conheço pessoas que dizem: não consigo acordar cedo, não consigo aprender isto, não consigo, sabe, tem que lutar para isto. Porque viver é constantemente começar, é cada momento. Esqueça esse seu passado. Um outro conselho: mantenha boa saúde física e mental. E aqui eu quero dizer uma coisa: a saúde física não me preocupa muito, porque ela dói. E as pessoas então logo se tocam com ela. O que me preocupa é a saúde mental. Tem muito louco solto. São aqueles loucos fronteiriços. Se tivesse no hospício não saíam, mas como estão fora a gente não conseguiu pôr dentro ainda. São aquelas pessoas negadoras, extremamente negadoras, pessoas no não. Pessoas que quando você fala: vamos fazer um piquenique, elas dizem imediatamente: vai chover. Pessoas horríveis, pessoas que só vivem para dizer que não vai dar certo, que não vamos conseguir, que não vamos chegar lá. Essas pessoas são pessoas insanas mentalmente. Cuidado com elas. E se você é uma dessas, procurem ajuda. Pessoas extremamente... E o pior é que essas pessoas se denominam realistas. Esse é o pior. Faça exercícios, faça periódica revisão de saúde, saiba descansar e relaxar e, principalmente, curta a vida. Curta. A vida foi feita para curtir. Curta cada momento presente da vida assim, curtindo, vivendo, prestando atenção. Um outro conselho: tome a iniciativa. Não espere muito, arrisque a saída heróica, faça, assuma, não se omita, decida, faça e erre. Pelo amor de Deus, erre. Só não erra quem não faz. Eu diria a vocês, de vez em quando acerte, mas erre também. Só não erra quem não faz. É preciso tomar a iniciativa de fazer. É preciso arriscar a saída heróica, é preciso alguém se sujar. Tem um ditado que diz que mais vale se sujar um pouco andando que morrer sentado. É preciso caminhar. Um outro conselho: preste atenção. Tenha uma atenção controlada, doe seus momentos presentes ao instante presente, preste atenção na vida e a vida. Quer dizer, vejam bem, prestar atenção é o primeiro conceito que nós dissemos, é viver o instante presente. Um outro conselho: aprenda com os insucessos. De um fracasso, faça um sucesso. Analise as causas e os erros cometidos, para isso serve a inteligência, e recomece, para isso serve a vontade. Um outro conselho:
Forme um grupo, tenha amigos, discuta com as outras pessoas os seus pontos de vista. Coloque em xeque a sua opinião sobre as coisas. Um outro conselho, desenvolva uma visão criativa. Procure inovar, evite copiar e arrisque para conseguir alguma coisa nova. Não copie só dos outros. Quantas vezes você já não viu alguém falando alguma coisa e você pensou assim, puxa, eu já tive essa ideia há muitos anos. Qual a diferença? A diferença é que ele fez e que você não fez. É aquele ditado tcheco, que diz que a única maneira de se ir até a porta é indo. Não é? Se eu ficar aqui imaginando que aquela pessoa vai me dar um trançapé, que a porta vai estar fechada, que eu vou chegar lá e vão dizer, o que você quer aqui que não pode entrar, etc., eu não vou. E ao olhar a porta eu vou ver a outra pessoa lá e vou ter a sensação de dizer, eu pensei primeiro em ir, eu é que tive a ideia, eu é que ia. De fato, você pensou, você é quem ia, ele é quem foi. Vamos lembrar da administração do tempo. Olha, há muitos cursos de administração do tempo, de gestão do tempo. Há 1000 triques para ensinar você. Nenhum deles funciona bem. Por quê? Porque não pode administrar bem o tempo. Quem não tem as coisas ordenadas na cabeça. Quem não tem a dedicação ao essencial. Se eu não sei o que é essencial, como eu posso administrar o tempo? Administrar o tempo é viver com toda a inteligência e toda a vontade o momento presente para o essencial. Isso é administrar o tempo. Isso é administrar o tempo. E ter tempo para o que vale a pena. Impossível que você seja a pessoa mais ocupada do mundo. Impossível que você não tenha sábados, não tenha domingos. Impossível que você não jogue no tênis. Impossível que você não cavalgue. Impossível que você não faça nenhum esporte. Impossível que você não tenha lazer porque é ocupado. Você tem as mesmas horas do dia que o Papa, as mesmas horas do dia do presidente dos Estados Unidos da América do Norte, do Brasil, etc. Portanto, se organize. De que maneira? Concentrando-se no momento presente. E um último conselho, seja entusiasmado com a vida. O entusiasmo em si traz a nova visão da vida. E aqui outro conceito estruturalista. Vejam bem, se nós formos esperar primeiro ter todas as condições ideais para daí nos entusiasmarmos, nós não vamos nos entusiasmar nunca. Porque nunca nós teremos as condições ideais. É preciso ser entusiasmado. A única maneira de ser entusiasmado é agir entusiasticamente. E entusiasmo, diferentemente do otimismo, vem do grego que significa ter dentro de si os deuses. Os deuses panteístas gregos, quer dizer, a capacidade de transformar a realidade. É diferente do otimismo, que é acreditar que vai dar certo. O entusiasta é aquele que acredita na sua capacidade de transformar a realidade e fazer dar certo. E é importante que a gente lembre uma coisa muito forte. É importante que a gente lembre que não é preciso saber tudo para agir. Porque ninguém nunca sabe tudo. E é a própria ação que permite a gente progredir no saber. Se você primeiro vai esperar ter tudo pronto para daí agir, você nunca vai agir. Tem que deixar que o sistema desenvolva suas próprias negativas. E tem um outro conselho que eu queria dar. Passe do plano do choro ao plano da ação. Nós choramos demais, nós reclamamos muito. Nós vivemos reclamando do salário, do emprego, da situação, da família, dos filhos, da mulher, do marido, etc. Vamos passar do plano do choro ao plano da ação. Vamos transformar a realidade. Só o homem é capaz disso. E eu queria dizer também uma palavra que Churchill dizia. Cada pessoa tem apenas que cumprir o seu dever para arruinar o mundo. Vocês pensam que eu falei o ditado errado? Não, é verdade. Cada pessoa tem apenas que cumprir o seu dever para arruinar o mundo. Nós precisamos de pessoas que façam mais do que cumprir o seu dever. E nós, neste país, neste Brasil em que vivemos, cada um de nós que tem um teto para morar, cada um de nós que tem um emprego, cada um de nós que sabe ler e escrever, cada um de nós que tem uma família e filhos sãos e pessoas sãs na família, nós temos que dar muito mais do que cumprir o dever. É preciso fazer mais, é preciso educar esta população. É preciso levar esta população ao seu próprio desenvolvimento próprio, autóctone, seu próprio autodesenvolvimento. É preciso uma educação libertadora. Isso que é preciso. Portanto, é preciso mais do que cumprir o dever. Se cada um de nós só cumprirmos o nosso dever nesse país, pobre Brasil.
E eu queria terminar contando uma historinha a vocês. Havia uma tribo que morava nas profundezas da caverna. Isso é um mito, é uma história, é uma lenda. E dizem que essa tribo, depois das últimas glaciações, ficou presa na escuridão da caverna e lá viviam só na escuridão, na umidade, na ausência de perspectiva. E depois de muitos anos, décadas, séculos, gerações e gerações se multiplicando naquela escuridão, um grupo de jovens, inconformados com aquela escuridão, com aquela umidade, com a ausência de perspectiva visual, prepararam seu farnel e sua mochila e resolveram percorrer a caverna, viajar por aquele interior daquelas imensas cavernas. E depois de uma semana de viagem, passando por lugares estreitos, por rios profundos, por penhascos e desfiladeiros, brigando com animais bravios, eles viram um ponto luminoso, foram em direção ao ponto e descobriram o que hoje nós chamaríamos de boca da caverna, de saída da caverna. E ao chegarem lá, ficaram boquiabertos, estupefatos, maravilhados ao verem aquelas maravilhas das quais eles nunca haviam ouvido falar. A luz, o calor, o sol, os pássaros, as flores, toda aquela maravilha das quais eles nunca ouviam falar, eles se beliscavam, um olhava para o outro, para saber se aquilo que eles estavam vendo era realmente real. Ao verem aquelas maravilhas todas, eles voltaram de novo para o interior da caverna para contar aos outros. Mais outra semana de viagem, passando pelos mesmos percalços até que lá chegaram. E chegando no meio dos membros da sua tribo, reuniram a todos e disseram: olha, gente, se nós somos por aqui, será uma semana de viagem, muitos de nós poderemos nem chegar até lá, mas vale a pena, nós vamos ter que passar por lugares estreitos, rios profundos, brigar com animais bravios, mas o que existe lá vale a pena. E começaram a sofregamente descrever as coisas que eles haviam visto. Um falava do calor, outro do sol, outro da luz, outro dos pássaros, das flores. E eles, atropeladamente descrevendo tudo aquilo, quando terminaram o relato, os mais velhos disseram: coitados, enlouqueceram. Isso tudo não existe. Alguma coisa nessa viagem deve lhes ter feito mal, algum animal deve lhes ter mordido, eles enlouqueceram. A vida é esta aqui. Eles estão tendo alucinações. E nessa tribo, a pena para quem enlouquecia era a pena de morte. E mataram todos os jovens. A moral da história é a seguinte: que nem pelo fato de terem matado aqueles jovens todos, as maravilhas que eles viram deixaram de existir. Quem deixou de conhecer foram aqueles que não se dispuseram a sair da sua escuridão, a sair da sua umidade. Aqueles que, na verdade, não tiveram a disposição de passar pela semana de viagem. Aqueles que preferiam a escuridão e a umidade ao desinstalar-se e ao caminhar. Aqueles que achavam que todas as pessoas que diziam as coisas que não fossem a escuridão e a umidade em que viviam eram loucas e que mereciam ser mortas. Da mesma forma, agradecendo a audiência de vocês, eu queria dizer que vocês podem achar que eu estou louco. Vocês podem me matar. Mas nem por isso. A realidade é verdade de que é possível ter uma vida realmente realizada. Ter uma vida em que você viva a cada momento intensamente. A verdade é a realidade de que é possível ter um emprego que nos realize. A verdade é a realidade de que é possível construir ambientes humanos agradáveis e de crescimento. Tudo isso existe. Tudo isso é possível. Só tem duas coisas. Primeiro, é preciso querer. É preciso despertar dentro de nós esse gigante adormecido que é a vontade e que está lá. E que só nós podemos acordar. E segundo, temos que lembrar que será sempre uma semana de viagem, passando por lugares estreitos, por rios profundos, por penhascos e desfiladeiros, brigando com animais bravios. Mas eu diria uma coisa: vale a pena. Vale a pena porque o que se encontra do lado de lá, que é o próprio homem, que é você mesmo, é muito forte, porque você redescobre a força da sua própria vontade. Você redescobre a força do próprio homem. O homem que é todo inteligência, que é todo vontade e que é todo feito para viver o momento presente. Muito obrigado a vocês.